Estão aqui a chegar mais participantes. Estão a entrar mais pessoas. Ok, vamos dar início à nossa sessão, então. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da CCIP e estou aqui como infantaria deste webinar. Dou também as boas-vindas aos nossos oradores, à Cláudia Nóbrega, ao Pedro Magalhães, ao João Pipão, à Isabel Cavaca. E ainda às nossas intérpretes de língua gestual portuguesa, Andreia Rodrigues e Márcia Ferreira. Gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal de YouTube da CCIP. Informo também que o chat está aberto a todos os que quiserem fazer perguntas, que serão respondidas no final, assim haja tempo para tal. Passo então a palavra à Cláudia e desejo a todos uma boa sessão. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigada, Inês, pela introdução. Muito bem-vindos a este webinar. Sinto-me que estou a abrir o palco para um grande espetáculo que aí vem. Isto porque todos nós trazemos aqui muita informação e é pertinente que possamos trabalhar sempre em conjunto, porque para se alcançar o sucesso é necessário sempre uma equipa multidisciplinar. Portanto, chamo Cláudia Nóbrega e venho-vos aqui trazer um pouco sobre aquilo que a inclusão digital pode ser realizada. Trago-vos aqui hoje, tal como a Inês apresentou, um grupo de pessoas que têm uma expertise, paixão e também um foco muito importante neste campo. Sou licenciada em Fisioterapia, mestranda no Serviço Social e Sustentabilidade e tenho cerca de 20 anos de implementação de acessibilidade no espaço público, no setor público e privado. E perguntam vocês como é que uma fisioterapeuta está hoje aqui a falar convosco no âmbito da acessibilidade. É muito simples. Ao longo da vida profissional, ao trabalhar com a diversidade de pessoas, de facto compreendi que haviam inúmeras barreiras que deveriam ser ultrapassadas para que todos nós possamos viver em sociedade e numa sociedade verdadeiramente equitativa. Por isso, posso partilhar convosco os vários âmbitos em que a acessibilidade se encontra. A acessibilidade é a facilidade de acesso e utilização de espaços, produtos, serviços, informações por todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência, surdas, neurodivergentes e por aí fora. Portanto, é uma palavra só, com diferentes significados e diferentes ambientes de trabalho. A acessibilidade é arquitetónica, é de atitude, é de comunicação, é de instrumentos, é de metodologias, é programática e, sem dúvida, é digital. É fundamental que compreendamos a base desta palavra para que possamos todos trabalhar no âmbito em que queremos do desenvolvimento sustentável. Isto porque a acessibilidade não pode ser olhada apenas como um processo, nem um entregável, mas sim a acessibilidade é de facto algo que deve estar intrínseco, algo que deve estar enraizado em todas as equipas desde o dia zero. Porquê? Porque só desta forma é que nós conseguimos efetivar e conseguir abrir o espaço de trabalho, seja ele qual for, pois ela é transversal para toda a sociedade. Então, vamos trabalhar aqui a relevância da acessibilidade. Porquê que a acessibilidade é fundamental? Em qualquer dos âmbitos de físico, digital, ela vai nos dar, abrir portas para toda outra uma área que todos nós podemos fazê-la acontecer e também conseguir pôr a funcionar. Há pouco, ao apresentar-me, não defini, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, alguns já pintados exatamente por estes 20 anos de paixão no âmbito da acessibilidade e por ela tenho trabalhado e fazer com que a sociedade possa ser efetivamente aberta para todas as pessoas. Isto,
olhando ao nosso universo cá em Portugal, temos que ter a consciência da diversidade de pessoas que existem. Aqui em Portugal, especula-se, estima-se que 39% das pessoas têm alguma dificuldade na mobilidade, 25% na deficiência visual, 21% com problemas e dificuldades ao nível de audição ou surdez. Se nós olharmos deste pequeno nicho que é o nosso Portugal, nós conseguimos perceber que ao nível internacional há um impacto muito grande do nosso trabalho. Portanto, qualquer que seja o nosso trabalho, seja ele no âmbito público, seja ele no âmbito privado, é fundamental nós compreendermos que podemos trabalhar para muito mais pessoas. Nós estamos numa era verdadeiramente tecnológica, onde deixámos de ter, somos a última geração analógica, passámos para o digital, todavia continuamos a excluir um número impactante de pessoas. E é aqui que nós queremos hoje trabalhar convosco, trazer-vos esta consciência de que quantas pessoas verdadeiramente vocês estão a excluir, nós estamos a excluir, quando nós não comunicamos e não criamos esta acessibilidade digital. Há aqui um facto importante que é a ecossidadania participativa e todas as pessoas devem ser chamadas para esta participação. E estamos a falar de coisas muito simples como ver um saldo bancário, conseguir ler um jornal, comprar bilhetes para espetáculos, ir à escola, fazer uma formação. Portanto, temos que contemplar que nas nossas atividades da vida diária nós utilizamos atualmente uma percentagem muitíssimo elevada do acesso digital. Se nós não implementarmos a acessibilidade digital, estas pessoas não têm o mesmo acesso que nós. Portanto, há que ter esta consciencialização e ter esta noção de que temos que abrir portas a muito mais pessoas. Quais são os serviços e porquê que a Inclusion for You nasceu? Exatamente a pensar neste universo de pessoas que são excluídas, nós criámos a Inclusion for You exatamente para vencer estas barreiras. Somos especialistas na área da equidade, diversidade, inclusão e acessibilidade, dentro da acessibilidade toda que vos falei há pouco, e aqui aplica-se em 3 serviços fundamentais: ao nível da consultoria, ao nível da formação e ao nível da organização de eventos com acessibilidade. É fundamental, seja ela, mais uma vez, digital, física, estrutural, todas elas complementam um excelente trabalho sem qualquer discriminação. A Inclusion for You presta serviços no âmbito da consultoria digital para que os nossos clientes estejam sempre em conformidade com as leis que neste momento estão em voga, que são fundamentais para cumprir este acesso e esta ecossidadania. Atualmente, está a entrar e entrou em vigor o Ato Europeu de Acessibilidade, que é fundamental para todas as interfaces digitais que são neste momento desenvolvidas e que também devem cumprir com este ato para que nós consigamos, em conjunto, contribuir para também um desenvolvimento sustentável. Isto porque, se nós olharmos não só à parte da legislação, vamos olhar agora sim à parte dos ODS. Porque é que é fundamental? Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, existem aqui 3 muito específicos e que nós queremos partilhar convosco e que nós queremos colaborar convosco, que são o 16B, o 1610 e o 1717. O 16B é, de facto, o combate à discriminação. Portanto, ao implementarem esta acessibilidade digital, estão a combater e a unir-se a todo este universo que quer combater esta discriminação. Nós estamos aqui para vos ajudar a implementar estes objetivos e, portanto, este é um dos que queremos ressalvar. O próximo é, de facto, o acesso à informação. Mais uma vez, apelamos aqui à consciência e à partilha e à importância de que vocês possam devolver a informação não só aos vossos clientes, mas também aos vossos funcionários e colaboradores. É fundamental que todas as pessoas possam conseguir aceder à informação do vosso espaço de trabalho.
Um outro objetivo que para nós é fundamental são as parcerias. É de facto fundamental, e aqui a Inclusion for You traz-vos hoje esta vertente, o que são parcerias para o desenvolvimento sustentável. Aqui estão representados dois parceiros fundamentais, a Certec e também a Adapters, que em conjunto nós colaboramos para um desenvolvimento de um mundo melhor. Quais são os benefícios, então, da acessibilidade digital? A acessibilidade, como nós já vimos, vai abrir o espectro para muitas pessoas, mas em que áreas especificamente é que estas pessoas é que nós vamos conseguir beneficiar com a acessibilidade digital? Vamos olhar aqui a todo o seu universo. Se nós olharmos ao universo social, e há pouco dizia-vos, é fundamental conseguir que todas as pessoas consigam colaborar, entrar em chats, entrar em aplicações, sejam elas de encontros, sejam elas de trabalho, haver aqui esta inclusão universal. Portanto, vai-nos de facto trazer um engagement a nível comunitário e também, sem dúvida, a democratização do acesso. A acessibilidade digital é fundamental para o âmbito cultural. Vamos ver aqui, ou dar um pequeno exemplo, ao nível de teatros, de cinemas, de todos os espaços culturais que neste momento ainda não implementaram. Estão de facto a excluir e não estão a ter a expansão de audiência como poderiam ter. Portanto, há aqui um benefício ao nível da promoção da cultura e também da preservação do património. É fundamental também para o aspecto económico. As pessoas que não conseguem aceder digitalmente não conseguem também obter espaços de trabalho. Portanto, ao nível económico, é necessário esta acessibilidade para haver recursos humanos inclusivos e diversos, para haver também uma melhoria da reputação da própria organização, para haver também a mitigação dos riscos legais. Sabemos que todos os espaços de trabalhos devem ter, então, também a lei de cotas implementadas, no qual a diversidade deve estar integrada no seu âmbito de trabalho. Portanto, mais uma vez, há aqui uma ampliação de público. Ao nível ambiental, vivemos numa era tecnológica, vivemos numa era onde a redução de utilização de papel é fundamental. Todavia, esta deve conter a acessibilidade digital. É importante que todos os documentos, todos os papéis, tudo aquilo que foi feito até agora, cumpra já normas de acessibilidade, normas de comunicação acessível, normas de comunicação inclusiva, para que se diminua também o consumo de papel e se consiga implementar soluções sustentáveis. Há uma eficiência energética comprovada e, acima de tudo, também a acessibilidade remota. Vou passar agora a palavra ao colega, o Pedro Magalhães, trabalha na Inclusion for You, é o nosso programador de web front-end e, de facto, é ele que faz aqui toda a magia da acessibilidade digital acontecer. Pedro? Olá, bom dia. Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos. Eu vou falar aqui um pouco da minha história, como é que acabei por estar inserido na Inclusion for You, focado na acessibilidade digital e, e falar-vos aqui um bocadinho mais sobre os principais desafios que existem a nível de páginas web em relação à acessibilidade digital. Antes de mais, eu queria dar apenas uma pequena introdução. A minha área profissional é ser programador web. No entanto, no início eu não estive focado na acessibilidade digital. Apesar de ser uma área que é transmitida em várias formações ao longo da minha vida, foi sempre falando a importância da acessibilidade digital. No entanto, foi a partir do momento em que eu comecei a ter uma relação mais próxima com pessoas com várias diversidades, é que comecei a ter consciência da importância
de criarmos plataformas digitais, de podermos criar janelas digitais disponíveis a todos. Isto porque tinha situações muito próximas de mim de pessoas que realmente tinham dificuldades. E aí eu percebi, na minha área profissional, que realmente eu poderia marcar a diferença e poderia fazer algo que fosse combater essas barreiras. E então, a convite da Cláudia, inseri-me na Inclusion for You com muito gosto e tem sido, perdão, perdão, tem sido uma aventura muito bonita, muito gratificante poder criar páginas, poder trabalhar com uma equipa bastante diversificada e, e continuar a crescer, não é? Porque isto é uma aventura também para mim próprio, seja a nível profissional, seja a nível pessoal. Eu vou então falar aqui um pouco dos dados do Observatório, onde nós conseguimos verificar quais os principais desafios em relação às páginas de internet, principalmente às páginas de internet públicas. Nós podemos ver através dos dados do Observatório que 89% dos websites públicos portugueses apresentam problemas de acessibilidade. Apenas 11%, e isto é um valor bastante baixo, cumprem integralmente os requisitos legais. E temos várias barreiras, sendo que existem quatro principais barreiras que impedem estas plataformas de se tornarem consideradas, se tornarem acessíveis. Todas as páginas de internet, ou quase todas, têm formulários, e os formulários realmente são uma das principais barreiras que impede pessoas com acessibilidade de poder navegar ou de poder utilizar esse formulário sem qualquer dificuldade. Então temos os formulários, sejam eles de contacto, preenchimento de informação, etc. Qualquer tipo de formulário que esteja numa plataforma digital, numa página web, se não for bem estruturada, seja a nível de código e mesmo a nível visual, de uma forma, o estilo que ela apresenta, irá ser uma grande barreira de acesso à acessibilidade. Outra barreira existente são as imagens que vemos nas páginas da internet. Uma pessoa que não consegue ver, não vai ver a imagem. Então é necessário, nas páginas de internet, todas as imagens que não sejam decorativas, isto é, uma imagem que vá transmitir uma mensagem ao público, tenha uma descrição alternativa. Isto para que um leitor de ecrã, quando estiver a passar por essa imagem, consiga descrever de uma forma coesa, clara, sucinta, o que essa imagem representa. É muito importante saber distinguir depois, a nível estrutural, o que é uma imagem decorativa e como programá-la para ser uma imagem decorativa de forma a que não seja lida por um leitor de ecrã. Temos também, claro, a navegação por teclado, que é a principal barreira, ou uma das principais. Todas as páginas da internet, todas as plataformas digitais, têm de ser utilizadas através do teclado. Existem vários dispositivos que se podem usar, os dispositivos apontadores, existem várias ferramentas que vão ajudar as pessoas a navegar na internet. No entanto, o teclado, sem dúvida, que é o principal e todas as páginas têm que ser navegadas através do teclado. Então, teríamos sempre de ter o cuidado de estruturalmente configurar a página para que ela possa ser navegada sem qualquer dificuldade através do teclado. E temos ainda, não diria também,
faz parte das principais barreiras, não sendo a mais importante, todas elas são importantes, é o contraste de cores inadequado. É muito normal nós navegarmos por páginas da internet que visualmente são muito, muito bonitas, são apelativas, no entanto, não temos consciência de como a informação pode não ser legível, devido a esse contraste de cor entre o texto e o fundo. Então é muito, muito importante também configurar uma página de internet, e aqui entram os designers, de forma a criarem um aspecto visual que seja apelativo, que seja interessante, mas que cumpra hum, as normativas mínimas para o contraste de cor nas plataformas digitais. Falando agora aqui das melhores práticas, as melhorias comprovadas, os setores com melhor desempenho. A nível da educação, 27% encontra-se em conformidade. A nível da saúde, 21% encontra-se em conformidade, e a nível do governo, 18% encontra-se em conformidade. Isto, claro, poderia ser muito mais elevado, não é? Todos estes setores, o ideal é que tivéssemos 100% a todos os níveis, não é? E esse será o caminho para que possamos criar uma internet mais acessível para todos nós, principalmente a nível nacional. Temos aqui as soluções práticas comprovadas. É muito importante a formação de equipas, 47% estão em conformidade. A acessibilidade digital, não só a acessibilidade digital, mas falando desta área, é muito importante formar uma equipa na sua raiz, na sua base, para que todos os processos, a partir do momento que se cria algo, sejam focados na acessibilidade. E aí, então, é importante essa formação, formar equipas para que, ao criarem uma plataforma digital, tenham já o foco da acessibilidade presente e não ser uma coisa que vai ser inserida a posterior. Se começarmos logo da raiz, vamos conseguir obter um resultado muito mais eficiente. Sem dúvida, a auditoria regular, 38% estão em eficácia. Existem vários mecanismos de auditoria nacionais, e é necessário, não é necessário nós fazermos essa auditoria de forma a verificar quais as plataformas que estão a cumprir essas normativas legais. Existem também várias ferramentas automatizadas de detecção de dificuldades a nível da acessibilidade digital. Em Portugal temos uma ferramenta muito, muito eficaz, muito, muito fácil de se usar, o Access Monitor, que sem dúvida ajuda-nos a ter uma percepção das principais barreiras a nível da acessibilidade de uma página web. Os resultados comprovados, 40% de melhoria média após as intervenções. Então, nós quando fazemos uma análise das plataformas digitais e quando conseguimos realmente aplicar essas normativas, temos resultados comprovados e basicamente estamos a criar uma internet mais acessível para todos. A nível de metodologia, são três os passos. Passamos sempre pelo primeiro passo, que é o diagnóstico, não é? Uma avaliação detalhada dos conteúdos digitais, de forma a delinearmos um plano de ação personalizado, alinhado com a categoria do selo que pretendemos atingir. Temos o segundo passo, que é a orientação e suporte, o suporte e apoio contínuo à equipa de programadores, programadores e aqui também designers, não é? Toda a equipa que está responsável pela implementação.
e a parte final, que seria a verificação e a obtenção do selo, onde é realizada então uma auditoria final e aplicamos a submissão de uma candidatura para garantir a obtenção do selo de usabilidade e acessibilidade. E passamos então aqui para a certificação, sendo que a certificação está dividida em diferentes selos, o que, o que difere entre os diferentes selos é os critérios de avaliação, sendo que o selo ouro representa o nível mais elevado de acessibilidade, assegurando que todas as funcionalidades digitais estão totalmente acessíveis. Logo de seguida temos o selo prata, que tem uma conformidade rigorosa, claro, incluindo a acessibilidade de todos os elementos multimédia interativos. Aqui vê-se muito, o selo prata já se foca muito em páginas web que realmente tenham conteúdos de transação, e conteúdos de transação será um formulário de contacto, onde existe uma transação de informação por parte da pessoa que está a usar e da página web, e o selo bronze, que será o selo mais básico, no entanto, que cumpre os requisitos mínimos, garantindo que todos os conteúdos digitais são acessíveis a utilizadores com deficiências ligeiras ou moderadas. E a nível de selo de usabilidade e acessibilidade, isto é um selo que foi desenvolvido pela Agência para a Modernização Administrativa, a AMA, e pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, que visa melhorar, simplificar e tornar mais eficiente a utilização dos serviços públicos online por parte dos cidadãos, principalmente os cidadãos com deficiência ou incapacidade. Aqui temos que perceber que a acessibilidade web não é apenas para cidadãos com deficiências ou incapacidades, é para todos nós. É um direito que todos nós temos, ter as plataformas acessíveis, e temos que tirar esta ideia de que só estamos a criar isto para cidadãos com deficiência. Não, estamos a criar as plataformas digitais mais acessíveis para todos nós, porque simplesmente vai simplificar o acesso a essas plataformas, e basicamente vai criar menos ruído, vai nos ajudar a aceder à informação de uma forma mais fácil, mais eficaz. E, e passando aqui agora para a nossa parceira, Isabel, e obrigado por este tempo. Passo então aqui a minha palavra Obrigada, para a Pedro. Isabel Cavaca. Deixa-me só dar aqui mais um input. É de facto a operação da acessibilidade, ela deve ir desde sempre no core value da equipa. Faço aqui já um apelo, porque sempre que contratarem alguém, já devem ter no seu job specifics, porque as equipas são vastas e aqui são chamados todas as pessoas, todos os profissionais, web developers, designers, web front page, que agora já não me sai o nome, porque eu também sou disléxica, mas é importante e é fundamental que toda a equipa esteja efetivada, porque a grande maioria dos problemas dos websites, e espero que estejam muitos profissionais aqui da web design, designers que estejam presentes neste webinar, porque é exatamente aqui onde a grande maioria dos problemas começam. A falta de acessibilidade começa exatamente aqui. E, portanto, vamos chamar aqui a Isabel, que é designer, que trabalha, que é a nossa parceira e trabalha, é uma das cofundadoras da Adapters. É também mãe de uma criança com multideficiência e todo o seu percurso também está, neste sentido, a colaborar para um mundo melhor. Isabel? Olá, bom dia a todos, obrigada pelo convite, Cláudia, e obrigada a todos que estão a assistir aqui ao webinar. A introdução aqui já foi feita pela Cláudia, portanto, eu sou designer de formação base,
que co-criei a Agência de Comunicação e Inovação Adapters há 16 anos e, mais recentemente, após o nascimento do meu filho, o André, que tem multideficiência, sou também fundadora de uma associação, de uma ONG, uma organização não governamental para as pessoas com deficiência. O nosso percurso aqui pela inclusão tem sido diverso, também como o percurso da inclusão, e hoje vinha partilhar aqui convosco um projeto que nós desenvolvemos na totalidade para a ANI, é a Agência Nacional da Inovação. A Cláudia vai passar aqui alguns slides. No final de 2023, a Agência Nacional de Inovação lançou um concurso público para a transformação digital, neste caso do seu website. Os desafios que foram lançados, portanto, nós ganhamos este concurso público, e, de facto, para além da acessibilidade, que realmente era muito importante, havia aqui alguns desafios acrescidos. O volume elevado de informação. A Agência Nacional de Inovação é um hub agregador para a inovação nacional, portanto, ela é responsável, a entidade responsável por aproximar o conhecimento científico, tecnológico e da economia para as empresas, ou seja, tudo que seja concursos quadro, tudo que seja plataformas dos PRRs a nível nacional e internacional é gerida por esta agência de inovação. A complexidade na navegação, de facto, aqui aconteceu qualquer coisa neste conteúdo que ficou aqui com os textos um bocadinho colados, mas a complexidade da navegação, ou seja, o website atual não tinha uma estrutura e uma hierarquização clara da informação. Havia, de facto, aqui muitas barreiras tecnológicas, havia sistemas não compatíveis com tecnologias assistivas, como leitores de ecrã ou a navegação por teclado. A linguagem era técnica e pouco inclusiva, o uso de termos complexos, mesmo para aquelas pessoas que não necessitam ou que não têm dificuldades acrescidas ou deficiência, de facto, linguagem bastante técnica também. A seguir, havia de facto aqui uma falta de opções de personalização, o interface era rígido e não permitia ajustes de contraste, também de letra ou do modo de leitura. O Eduardo Rosas perguntava aqui no chat realmente aquela questão do daltonismo e também já vamos chegar a esse ponto. De facto, este site antigo não permitia de facto nenhum tipo de ajustes. A multimédia, tal como o Pedro, peço desculpa, eu estou um bocadinho constipada e estou aqui com alguma dificuldade em falar, mas vamos conseguir. A multimédia não tinha alternativas acessíveis, ou seja, os vídeos e os áudios não tinham possibilidade de legendas e as imagens não tinham o tal texto alternativo que é necessário para a identificação dos leitores. Os processos e os formulários, tal como o Pedro também referiu, não eram acessíveis, portanto, não tinham também uma otimização. A experiência digital era fragmentada, não sei se alguns dos participantes do webinar conheciam o site anterior da Dani, e a experiência de facto era através de uma acessibilidade inconstante entre os diferentes dispositivos, em termos de mobile, em termos de desktop. Depois, a nível da equipa, que também é bastante importante, a equipa gestora do website não tinha, de facto, formação sobre acessibilidade digital, ou seja, os conteúdos que depois eram carregados a nível das notícias, das informações, não respeitavam muitas vezes as normas básicas da acessibilidade, os tamanhos de letra e os contrastes. A seguir, vou passar a imagem que o site anterior tinha. Era um site que, como podem ver, estava aqui bastante confuso em termos de hierarquia da informação. Tinha um menu superior, um menu intermédio que carregava para cima dos conteúdos que existiam e, de facto, tornava aqui a navegação muito complicada, mesmo para quem não tem necessidades adicionais a nível da acessibilidade, mas também para todos nós. De facto, a comunicação era bastante complexa, em termos de hierarquia da informação, era, de facto, de difícil navegação. Quando nos foi lançado aqui a proposta de fazermos aqui a reformulação de todo o site da Agência Nacional de Inovação, foram-nos dados aqui alguns objetivos. Os objetivos que seriam terem mais informação, existir mais interação com o público, uma descoberta de toda a oferta da Agência Nacional de Inovação, mais participação e mais acesso, mais colaboração, portanto, para que fosse mais interativo e tivesse mais acesso a todos. As nossas premissas são, de facto, aqui as premissas de design universal. Peço desculpa. São premissas que, de facto, o design universal baseia-se
que o princípio é da utilização total e para todos, mesmo aqueles que não têm deficiência. Para existir mais equidade, o design deve ser útil e acessível a pessoas com diferentes capacidades, todos nós somos diferentes. A flexibilidade deve acomodar uma vasta gama de preferências e habilidades, permitindo diferentes níveis de acessibilidade e de acesso. Simplicidade e intuitividade. Portanto, a interface deve ser fácil de compreender, independentemente do nível de experiência ou conhecimento do utilizador, ou seja, mesmo em termos de acesso à informação, quantos nós muitas vezes é que temos de clicar num link do menu para aceder a outro menu que salta para uma página. De facto, isto não é intuitivo para ninguém, muito menos para pessoas que tenham algum tipo de dificuldades. A percepção e a legibilidade da informação, o conteúdo deve ser apresentado de uma forma clara, garantido que todas as pessoas conseguem perceber e interpretar a informação. Deve ter tolerância mínima ao erro, portanto, diminuir os riscos e consequências negativas associadas ao erro do utilizador. Exigir um baixo esforço de navegação, lá está, aquela questão de entrada dos menus, dos submenus que saltam para páginas e de facto a informação acaba por ficar dispersa e quando nós entramos num site com o objetivo de procurar uma informação e depois acabamos por nos perder e sair para outro site e de facto já não saber exatamente o que é que estivemos à procura. E ter de facto a dimensão e espaços adequados. Os elementos devem ser acessíveis para qualquer utilizador, incluindo aqueles que usam tecnologias assistivas. Em termos de processo, como é que foi este processo com a Agência Nacional da Inovação? De facto, este foi um processo normal, aquilo que o Pedro um pouco falou há pouco. De facto, existe aqui uma fase inicial de pesquisa e mapeamento das necessidades a nível do user experience, ou comum UX, e também user interface, com um documento chamado como UI. Portanto, existiu aqui, de facto, com a equipa responsável pelo novo website, por este processo, existiu aqui, de facto, uma série de reuniões iniciais para o levantamento das principais dificuldades dos utilizadores, quer utilizadores internos, quer utilizadores externos, e todas as unidades funcionais. Portanto, isto foi, de facto, aqui um processo de transformação também ao nível da organização funcional da própria ANI. Fizemos uma ação muito interessante de design thinking com todas as equipas funcionais e, de facto, das unidades internas da ANI, que acabou por se transformar, de facto, aqui numa oportunidade de transformação interna da organização, ou seja, aproveitaram este objetivo de reorganizar toda a informação digital para também internamente alavancarem um processo de transformação a nível das equipas, o que foi muito interessante. Aproveitámos para reestruturar toda a arquitetura de informação, portanto, a organização e a hierarquia dos conteúdos. Existem centenas de páginas de notícias, de eventos, de concursos abertos, concursos que estão a decorrer, concursos que já fecharam. Houve aqui, de facto, uma redefinição da identidade visual digital, ou seja, foi a criação de um layout e estrutura gráfica mais acessível e alinhada também com a própria missão da Agência Nacional de Inovação, o desenvolvimento de um layout responsive, ou seja, a adaptação para diferentes dispositivos, garantida a acessibilidade em mobile, tablet e desktop. Testes de usabilidade e acessibilidade que são sempre muito, muito importantes, ou seja, validação do novo website com utilizadores reais, aquilo que nós chamamos os user experts, ou seja, são pessoas com deficiência, com vários tipos de capacidades e dificuldades de acesso para, de facto, testar realmente se as páginas funcionam, como é que nós podemos melhorar em termos de acessibilidade e de acesso. Portanto, só com a utilização das pessoas e a verificação pelas pessoas é que as coisas funcionam. Existe, de facto, uma expressão para quem trabalha na área da deficiência que é nada sobre nós sem nós e, portanto, não faz de todo sentido nós queremos transformar um site mais acessível se, de facto, os utilizadores finais não o utilizarem e não o testarem. Lançamento e a monitorização contínua, de facto, é sempre necessário esta monitorização e esta validação. O site inicial, através do Access Monitor, tinha uma pontuação de cerca de 6 em 10, e neste momento este novo website que nós desenvolvemos tem uma pontuação de cerca de 10.
9.7, 9.7.10. Isto porquê? Porque é um site que de facto tem uma utilização muito grande, uma atualização imensa de conteúdos, e basta de facto falharem aqui algumas imagens que não têm a identificação alternativa da imagem, como falava o Pedro, para de facto descer aqui um pouco na classificação. Mas, portanto, acima de 9 já é de facto considerado aqui um selo de ouro. Esta transformação, de facto, em termos de layout, passou aqui por esta nova configuração gráfica. De facto, este site está disponível em ani.pt, podem visitar, e de facto resultou numa transformação gráfica de layout e de acessibilidade para a simplificação da informação. De facto, nós fizemos a configuração, lá está, no fundo, de fora para dentro. Em vez de existir uma linguagem demasiado técnica, existe aqui quem é que eu sou e o que é que eu procuro, de facto, muito direto para o utilizador. E a hierarquia de informação através de um menu lateral que está disponível e está claro para a maioria das pessoas. Esta transformação, de facto, é possível através da programação, do design, de facto, da pesquisa e de um processo de transformação de UX e UI, mas também é apoiada por sistemas de add-ons que nos permitem fazer a transformação muito rápida de um site, por exemplo, aqui no caso da agenda. Isto é uma agenda, de facto, que é a agenda oficial e que está disponível no website, mas através de um add-on de ferramentas de acessibilidade nós conseguimos retirar o fundo, por exemplo, se de facto esse fundo for complexo para as pessoas que estão a ver, ou seja, conseguimos retirar toda a cor, todo o ruído. No caso seguinte também, a mesma coisa a nível do contraste, ou seja, existem ferramentas de acessibilidade que o site de facto é desenhado para a maioria das pessoas, mas que qualquer pessoa pode aumentar o tamanho de letra, reduzir o tamanho de letra, aumentar o contraste, inverter as cores, aumentar as imagens, colocar os links em destaque, por exemplo. O que é que resultou aqui a nível do site? Uma acessibilidade visual, auditiva e motora melhorada, portanto, esta experiência do utilizador foi melhorada, mais eficiência na comunicação, portanto, com uma estrutura mais lógica, mais clara, permite que as empresas, investigadores e empreendedores rapidamente acedam aos conteúdos mais relevantes. Existiu, de facto, aqui uma navegação mais otimizada, um melhor fluxo de informação, categorização eficiente e design responsive para todas as plataformas, maior alcance e impacto, portanto, com um website acessível e funcional, mais pessoas podem interagir, neste caso, com a AI, portanto, mais oportunidade de, não é o objetivo da AI fazer negócios, mas, no fundo, das empresas fazerem mais negócios com o site melhorado para chegar e para serem escolhidos por mais pessoas. Qual é que foi a diferenciação? Portanto, este é o pacote, digamos, básico que todos os sites devem ter e ser construídos. O que é que nós adicionamos aqui também como inovador? A acessibilidade cognitiva. Ou seja, nós construímos um agentic AI, portanto, um chatbot inteligente que se chama Anita, que facilita a navegação e o acesso à informação com a interface simplificada. A seguir, nós temos aqui, esta é a nossa Anita, que foi feita aqui é totalmente virtual, e portanto nós programamos um agente esta Anita para responder de uma forma fluida, como se fosse uma conversação, para de facto ser mais acessível para qualquer empresa e qualquer empreendedor ter acesso aos programas da ANI. Tenho aqui um exemplo, uma conversa muito rápida, que basicamente, ainda no anterior, que tenho uma ideia inovadora, como podes ajudar? E de facto a Anita vai ajudar a perguntar qual é que é a ideia, em que área de interesse, se já tens alguma empresa constituída, por exemplo, para que então, de uma forma fluida, quase como um consultor personalizado, se possa identificar e possam identificar os programas de financiamento mais adequados, ajudar com o modelo de candidatura, portanto, mesmo através de um Word ou um Excel, como se fosse um assistente da Agência Nacional de Inovação, mas digital. Também a nível de acessibilidade experiencial, também foi construído um metaverso num processo de imersão como forma de inclusão através deste metaverso, portanto o Aniverso, que foi criado um espaço virtual que qualquer pessoa pode aceder ou através do tablet, ou através do telefone, ou através dos goggles, dos MetaQuest, dos óculos, onde pode percorrer este espaço
que é o espaço onde podem existir reuniões virtuais, um atendimento personalizado e, de facto, qualquer pessoa, mesmo não tendo mobilidade física para se deslocar ao espaço e ao edifício da própria ANI, pode fazê-lo virtualmente também com níveis de acessibilidade muito grandes. A nível do, só a imagem a seguir do metaverso, portanto, este é um espaço virtual que pode ser acessível e integrado, podem ser também a nível do site da ANI. A nível dos impactos, realmente, para no caso deste projeto, mas também a nível da acessibilidade para todos os projetos, existe de facto aqui a inclusão de todos ou da maioria dos públicos, é o que se pretende de facto aqui com a acessibilidade, a melhoria da experiência do utilizador, maior alcance e visibilidade de todos os nossos produtos e serviços, o fortalecimento da imagem institucional, portanto, mais direcionada para, de facto, aqui a inclusão e a diversidade, maior impacto nas iniciativas de inovação, melhoria na eficiência operacional, portanto, acabamos por transformar internamente e eficazmente mais a questão dos processos, a conformidade com legislação e normas, a inovação e a diferenciação, neste caso, não só a parte digital apenas do website, mas também por Agentic AI e pelo metaverso, maior participação da comunidade e uma acessibilidade como vantagem competitiva. Vou passar agora à Cláudia para apresentar o Pedro, e obrigada. Isabel, muito obrigada e desde já lamento, a minha dislexia e os PowerPoints acabam às vezes por aqui está as dificuldades no digital, não é? E parte um bocadinho de nós para todos. E então vou apresentar aqui mais um dos nossos parceiros que faz parte, e é nosso convidado hoje, faz parte da Certec. A Certec é uma empresa também que trabalha muito no âmbito da deficiência visual e chamo agora então o João para nos dar um bocadinho da sua perspectiva enquanto pessoa com uma deficiência visual, enquanto pessoa que trabalha nesta área também de acessibilidade e que tem aqui um blog específico onde ajuda e colabora com outras pessoas com deficiência visual a trabalhar com os dispositivos da Apple. João? Olá, bom dia a todos. Então, eu, como a Cláudia me apresentou, tenho trabalhado já há algum tempo nesta área da acessibilidade, tendo mestrado em Comunicação de Ciência, em que foi todo focado nas áreas da acessibilidade. E venho-nos falar aqui um bocadinho na ótica do utilizador, porque é que é importante os websites e as plataformas estarem totalmente acessíveis. Como foi referido anteriormente, Um, não é só para mim ou para quem tem algum problema conseguir aceder aos sites de forma mais fácil, é para toda a gente, porque todos nós podemos vir a precisar um dia mais tarde de um website estar acessível para podermos interagir, seja com uma empresa, seja com uma entidade pública, seja com quem for. E, E de facto, em termos de utilização, as plataformas hoje em dia ainda estão, algumas delas estão a avançar, mas não o suficiente para que sejam totalmente acessíveis. E eu percebo-me disto porque, ao navegar, por exemplo, com o teclado, com o leitor de ecrã, hum, imagens não estão acessíveis, não têm o texto alternativo, os websites não estão simples para ter uma navegação direta com o teclado. Ou mesmo o contraste também não é bom o suficiente, o posicionamento dos botões e dos menus não é o adequado. E, portanto, tudo isto influencia muito na experiência que o utilizador tem na, na interação com a página da empresa, da agência, seja de quem for. E, portanto, e por mais, sendo muitas coisas específicas, por vezes, hoje em dia já existem até alguns algoritmos, por exemplo, para as imagens que fazem texto alternativo, mas se forem coisas muito específicas, esses algoritmos de inteligência artificial não vão conseguir descrever da forma mais correta. Portanto, convém que se faça sempre esse trabalho de descrição por trás de imagens para que se torne mais acessível. E para o leitor de ecrã, para a restante parte do website, como foi referido, formulários também
às vezes não, não estão bem preparados, bem projetados. O leitor de ecrã não vai conseguir ler corretamente ou não vai conseguir entrar sequer dentro do formulário porque não foi preparado para isso. E isso vai dificultar imenso e vai frustrar o utilizador. Vai fazer com que ele tenha de ir por outro meio à procura da informação, ou de contactar a empresa, a agência, ou então mesmo vai desistir e vai procurar outra empresa, neste caso, não é? Portanto, ou se for no caso público, lá terá que fazer de outra forma que é capaz de demorar mais tempo e, e não ser tão simples também como se fosse um contacto via internet, via e-mail, seja de que forma for. E, portanto, como foi referido anteriormente, é, é muito importante que todos nós trabalhemos em conjunto para que a acessibilidade seja cada vez mais uma realidade em Portugal. É isto que eu tenho assim para referir, que de facto, ao nosso nível, nós temos que trabalhar todos ainda para que possamos melhorar. Muito obrigada, João. De facto, vou agarrar nesta tua mensagem. De facto, todos nós temos a responsabilidade de criar acessibilidade. Todos nós, nesta fase, temos o dever de trabalhar para um futuro verdadeiramente sustentável. Todos nós devemos ter também a consideração e estar impregnado no nosso dia a dia esta consciencialização de que a acessibilidade digital é crucial, deve ser vista como o esqueleto de toda a estrutura de comunicação para as organizações. Vamos então dar aqui espaço. Eu espero que tenham aí muitas perguntas desse lado. Desde já vou agradecer a todos os oradores presentes e abrir aqui este espaço para perguntas, dúvidas e questões. Podem colocar a qualquer um de nós e estaremos aqui também para vos ajudar. Se houver pessoas surdas desse lado, coloquem as questões. Temos aqui as intérpretes de língua gestual que nos vão ajudar a chegar também às vossas questões. Vamos dar aqui um momento para colocarem questões. Inês? Olá a todos novamente. Cláudia, eu acho que houve uma questão a meio do webinar, aqui do Eduardo Rosas, não sei se consegue ler. Acho que pode ser respondida agora. Cláudia está sem micro, não a conseguimos ouvir. Peço desculpa. Temos aqui uma questão de Eduardo Rosas. A informação cromática tem em conta o cliente daltónico, o que sabemos, e isso está em crescimento. Ora bem, eu solicito aqui ou ao Pedro ou à Isabel que possam responder, por favor. Ok, Sim, sim. Diz, Pedro. Diz. eu posso dar apenas a indicação que realmente hoje em dia já existem ferramentas que podemos aplicar nas páginas da internet que, que respondem a essas necessidades. Cada vez mais está a haver uma necessidade de adaptação dessas ferramentas, sendo que talvez há uns anos atrás não havia um cuidado tão detalhado como existe neste momento. Então, neste momento, existe sim várias ferramentas, vários add-ons que se podem aplicar nas páginas da internet, em diferentes tecnologias de construção de uma página de internet, seja uma página de internet criada por raiz, seja a utilizar um gestor de conteúdos como o WordPress. Existe realmente várias ferramentas, umas melhores do que outras. Algumas acabam por se destacar porque se mantêm atualizadas às necessidades e às normativas que também estão em constante adaptação, mas sim, a nível cromático, existem várias formas, seja elas pôr contraste negativo,
pôr escala de cinzentos. eh, eh, Existem várias maneiras em que podemos realmente fazer essas alterações, de forma a que, ao fazermos a alteração, toda a informação se mantenha visível. Existem outras ferramentas, e aí é que vemos onde é que uma página de internet é verdadeiramente acessível, em que nós, por exemplo, usamos usamos uma opção cromática, um grayscale, a escala de cinzas, muita informação perde-se. E isso não pode acontecer numa página acessível. Então, respondendo à questão do Eduardo, sim, está contemplada a maior parte das ferramentas. Hoje em dia, as ferramentas que se mantêm atualizadas contemplam qualquer necessidade cromática por parte dos contrastes. Não sei se a Muito Isabel quer dizer obrigada. aqui alguma coisa. Muito obrigada, Pedro. Se houver mais alguma questão, aproveitem o momento. Se não, vamos só sintetizar aqui algumas ideias de o quão importante é a acessibilidade digital. Nós hoje estamos aqui também para vos lançar um desafio e fazer um convite, isto porque temos aqui algo importante para partilhar convosco. Vocês podem utilizar alguns links estratégicos, como o Pedro há pouco tinha falado, para poderem avaliar a vossa página. Podem fazê-lo através da página da Inclusion for You, www.inclusionforyou.pt, e tem um link onde podem então diretamente colocar o vosso website e então perceber um pouco como é que está a acessibilidade. Para sintetizar um pouco, eu acho que é importante referir que, primeiramente, não há especialistas de acessibilidade, há equipas especializadas de acessibilidade. É importante trabalharmos sempre em conjuntos, em parcerias estratégicas e, tal como a Isabel referiu, nada por nós sem nós. É importante, é fundamental, é crucial ter equipas com diversidade para complementar e para verificar, certificar e, de facto, dar os inputs fundamentais para a acessibilidade digital. Não é possível se não for uma equipa verdadeiramente completa. Deixo-vos aqui estes links, faço-vos aqui também um apelo. Gostaria muito de vos convidar hoje a assinar a Carta Europeia dos Direitos da Era Digital. A Inclusion for You tem esta carta e hoje era o dia para partilhar convosco, porque é fundamental termos a noção, o conhecimento e, neste momento, já as soluções para conseguirmos caminhar para uma internet mais inclusiva e, de facto, apelativa para todas as pessoas. Deixo também esta pequena oferta para que, se as equipas presentes necessitarem deste serviço de consultoria digital acessível, contem connosco, estamos aqui para vos ajudar. Não tenho muito mais a dizer, a não ser agradecer mais uma vez a presença de todas as pessoas, a presença dos oradores, os convidados e, sem dúvida, as nossas queridas intérpretes de língua gestual que estão aqui presentes conosco. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Andreia? Aqui, não havendo mais questões, ah, vamos dar por finalizado o nosso webinar. Muito obrigada aos nossos oradores que cá estiveram hoje, e às nossas intérpretes de língua gestual portuguesa, e claro também a todos os participantes por se terem juntado hoje a nós e estado um bocadinho de uma hora a ouvir um tema tão interessante e importante hoje em dia. Como já referi, vamos enviar a gravação deste webinar e a apresentação a todos os participantes que no formulário de inscrição deram autorização para tal. Caso não se lembrem se deram autorização ou não e queiram receber, podem mandar um e-mail para marketing@ccip.pt, e convido-vos também a acompanhar outros webinars e iniciativas da CCIP no nosso website e redes sociais ou subscrevendo a nossa newsletter. Muito obrigada a todos e terminamos por hoje o nosso webinar. Muito bom dia. Obrigado. Deus, obrigado.